Olá, como vai? Muito boa noite para você. Jovem atacada por cachorro de rua no centro de Patos de Minas. Projeto que facilita a identificação de vítimas de violência doméstica deve ser ampliado para todo o estado. E a gente vai mostrar também. Moradora reclama de falta de sinalização de trânsito, limpeza e de iluminação pública no bairro Sorriso 4. Projeto que facilita a identificação de vítimas de violência doméstica deve ser ampliado para todo o estado. Temendo perder a visão, idosa faz apelo para conseguir tratamento. Herdeiros de casarão interditado por risco de desabamento reclamam da demora na autorização para a demolição do imóvel. Presidente da Santa Casa usa a tribuna da Câmara para esclarecimento sobre estragos causados pela chuva. A movimentação noturna durante o horário especial de Natal no comércio de Patos de Minas. Em nossa série de entrevistas com os eleitos na região, hoje será a vez do prefeito eleito de Patrocínio, Gustavo Brasileiro. O NTV News começa a partir de agora. Moradores do bairro Sorriso 4 estão pedindo providências para a falta de sinalização de trânsito, limpeza de lotes e a falta de iluminação. Uma moradora da rua José Olímpio Ferreira, próxima à Avenida Angra dos Reis, relata que não há sinalização de trânsito adequada no local e que no cruzamento entre as duas vias já houve vários acidentes. Eu solicitei vocês na forma de um apelo mesmo para sinalizar a nossa rua, porque foi inaugurada a avenida, mas a avenida não tem iluminação, não foi feita a sinalização devida. Já aconteceu, desde que foi inaugurada, já aconteceu vários acidentes, graças a Deus sem vítimas, mas do jeito que tá, a gente fica com medo. Essa semana mesmo eu fui tentar ajudar duas pessoas que aconteceu uma batida aqui. Então assim, a gente está preocupado porque não tem sinalização e a única que tem, as placas de par estão na avenida. Então as pessoas andam, eu estou na avenida, a preferência é minha, então às vezes a pessoa nem olha essa placa. E eu fico preocupada porque as motos, elas sobem e descem essa rua José Olímpio Ferreira, elas sobem em alta velocidade, elas não param na esquina. Então assim, se acontecer uma batida, por exemplo, é morte, porque não dá para ficar quieto diante dessa situação, e é mais mesmo um apelo que a gente faz, sabe? Ela destacou também que a iluminação do local já está finalizada, mas os postes ainda não foram acesos, deixando as ruas muito escuras durante a noite. A iluminação já está pronta, a CEMIG já fez a ligação, porque não ligou as luzes ainda, Então é isso, é melhoria para o nosso bairro mesmo. A moradora também relata a falta de limpeza dos lotes da região, que, segundo ela, nunca aconteceram e pode trazer vários tipos de problema. O mato está muito alto, a gente entende que é período chuvoso, a gente entende que não dá para ficar muito limpinho. Mas assim, essa limpeza aqui, ela nunca foi feita, abriu as ruas, então assim, é perigoso, muito escuro mesmo, Dá para esconder alguma pessoa de má fé que estiver, às vezes, pagiando, A gente tem criança. Olha, a respeito da sinalização, a Prefeitura ainda não respondeu aos nossos questionamentos. Sobre a iluminação, a CEMIG informa que irá apurar o caso, mas já adianta que o serviço de iluminação pública passou a ser responsabilidade das prefeituras municipais desde janeiro de 2015. A empresa vai apurar se estava programada a instalação dos equipamentos de IP durante a construção da rede ou se a programação era a instalação posterior pela Prefeitura. A gente volta a mostrar aqui no NTV News reclamações de moradores que residem nas proximidades do Parque Ecológico do bairro Jardim Paulistano. Eles pedem que a Prefeitura faça a limpeza adequada do local. Nossa equipe de reportagem já esteve no local por diversas vezes para relatar a insatisfação da população. E mais uma vez fomos acionados pelos moradores para mostrar a situação do Parque Ecológico no bairro Jardim Paulistano. Isso aqui está complicado porque a gente nem consegue fazer uma caminhada aqui no parque, por causa do matagal. Gente que a gente não conhece, entendeu? Então a gente fica com medo. Bicho peçonhento, escorpião, cobra. A vizinha achou uma cobra em cima da mesa dela. Então a gente fica com medo, entendeu? Do jeito que está a situação aqui. A pista de caminhada que foi feita para o uso dos moradores encontra-se abandonada por não ter condições de ser usada.
Micael conta que o local, que deveria servir para realizar atividades físicas e outras ações para a população, acaba afastando os moradores devido ao abandono. Tem campo de futebol, tem um local para fazer caminhada, mas está sendo proibido por causa do matagal. Já tem uns mais de 4 meses, 5 meses por aí, né, que a gente está convivendo com essa situação, né. Aí a gente pede para tá tomando uma decisão em relação a isso, né. E fica o pedido para que solucionem a questão o mais rápido possível. O mínimo de manter limpo, entendeu? Para a gente ter uma melhora, né, para poder fazer alguma atividade física. Ver o que a prefeitura pode fazer para nós aqui, porque isso aqui está complicado, está muito difícil. Deve ter uns 4, 5 meses que eles não limpam isso aqui mais. Não respondeu aos nossos questionamentos sobre essa nova reclamação relacionada ao Jardim Paulistano, né? A seguir aqui no News, em nossa série de entrevistas com os eleitos na região, hoje será a vez do prefeito eleito de Patrocínio, Gustavo Brasileiro. Neste bloco, em nossa série de entrevistas com os eleitos na região, eu converso com Gustavo Brasileiro, eleito prefeito do município de Patrocínio, com 57,35% dos votos válidos. Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo. Boa noite, Odair. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui em Patos de Minas. Prefeito, o senhor disputou eleição contra o candidato da atual gestão, né, o Deiró, do qual o senhor foi vice-prefeito no primeiro mandato dele, né? Como é que foi essa disputa? Foi tranquila? Interior a gente sabe que é mais acirrado, né? Como é que foi em Patrocínio? Perfeito. Em 2016 eu fui vice-prefeito. Fiquei de 2017 a 2020. Em 2020 eu disputei a prefeitura, aí no caso o prefeito Deiró foi para a reeleição, eu vim a primeira disputa a prefeito de Patrocínio. Então a gente já tinha desvinculado a questão de grupos políticos, de pessoas que estavam nos grupos, né? Então a gente teve essa tranquilidade. E a população entendeu que o nosso projeto ele era completamente diferente do que estava ocorrendo nos últimos anos. Então a gente teve a tranquilidade de apresentar aquilo que a gente acreditava e que a gente crê que Patrocínio precisa para se desenvolver. O senhor me dizia aqui no intervalo que amanhã apresenta a sua equipe de secretários para os seus 4 anos de governo. Isso foi montado de que maneira? Foram critérios técnicos? Foram indicações? Como é que vai ser o seu secretariado? Nós buscamos agregar o critério técnico. Eu creio que essa política ela não dá mais para ser feita de forma amadora. A gente precisa de profissionais de cada área, de cada pasta, que nos dê a entrega necessária que a população espera. Então nós tivemos os critérios técnicos, claro, sempre agregado com a inteligência política. A gente precisa de pessoas que efetivamente acreditam no trabalho do prefeito, naquilo que nós queremos para os próximos 4 anos. Nós fizemos um processo seletivo pela FIDEM, a mesma empresa que fez aqui para o prefeito Falcão, quando ele apresentou um processo seletivo, fez também Carmo do Paranaíba e nós fizemos com a mesma empresa em Patrocínio, que deu um resultado muito bom. Os secretários que foram escolhidos pelo processo seletivo são secretários e secretárias com critérios técnicos, agregados com inteligência política, tendo vista a necessidade de nós termos pessoas que entendam que a gente precisa do processo político, republicano, democrático, para que a gente possa ter a equipe formada para a gente fazer o nosso trabalho no município de Patrocínio. Vamos falar sobre transição. O senhor reclamou recentemente em uma entrevista que estava tendo dificuldades a receber informações relacionadas ao orçamento, né, e outras questões administrativas da Prefeitura de Patrocínio. Isso foi sanado? O senhor já teve acesso a isso? Essa transição tem sido tranquila? Como é que tem sido? Infelizmente, o pessoal não entendeu ainda que a transição ela é positiva para o governo que está entrando. O governo que está entrando, no primeiro mês a gente consegue sanar algumas dificuldades que, porventura, foi colocada pelo atual governo. Eles precisam entender que a transição é positiva para a cidade, para o município, para quem mora em Patrocínio, porque nós temos serviços essenciais que são permanentes e que não podem parar. Por exemplo, a partir da meia-noite do dia 31 para o dia 1º, a responsabilidade já é do nosso governo, desde o pronto-socorro, atendimento, que são serviços essenciais. Infelizmente, a gente não teve conhecimento da realidade do município de Patrocínio quando a gente deveria ter. Tudo foi muito moroso, tudo foi muito burocrático. Não teve uma forma amigável, amistosa, para a gente discutir Patrocínio na transição para o início em janeiro. Mas nada que vá prejudicar o andamento do início do nosso governo. O atual prefeito Deiró tem dito também em entrevistas que vai deixar as contas em dia.
há uma expectativa também, evidentemente, com relação a isso, né? A gente espera que seja verdade. Tomara que ele esteja trabalhando com verdade, mas isso no dia 1º a gente já vai ter a noção exata se trabalhou com a verdade ou não. Espera que sim, é aguardar no dia 1º para a gente ter essa real noção. O senhor falou também em uma entrevista recente sobre respeito ao servidor público, né? Depois de um embate também com o prefeito em relação à Câmara. Esse respeito significa que vai ter uma campanha salarial mais flexível para essa categoria, porque é uma briga histórica em todas as prefeituras, né? Sim, eu fui servidor 4 anos e meio, concursado, servidor público federal. Muitas vezes há um engano de que o entendimento de que valorizar servidor é pagar bem. Claro, faz parte. Eu acho que a gente tem que valorizar, tem que ter uma remuneração adequada para o serviço que é prestado. Mas vai muito além da questão da remuneração. Vai do trato, do cuidado, do respeito com o servidor, com a jornada de trabalho do servidor, com você colocar o servidor sem desvio de função, que infelizmente no município de Patrocínio há uma lotação, ele exerce outra função. Então a gente precisa valorizar o nosso servidor desde a remuneração. Nós vamos anunciar amanhã o reajuste que vai ser aplicado para o servidor sem nenhum prejuízo. Ele já inicia com reajuste em janeiro. Então não tem nenhum prejuízo, nós vamos anunciar a valorização, nós vamos anunciar um reajuste da cesta básica, tudo aquilo que nós nos comprometemos a realizar na valorização do servidor durante os 4 anos que foi realizado durante o período eleitoral, durante a nossa campanha, nós vamos cumprir. Então eu tenho a tranquilidade de que nós teremos uma capacidade econômica dentro do nosso orçamento para cumprir essa valorização do servidor, que vai dar desde a remuneração, a cesta básica e a valorização dele no dia a dia, no trato com o prefeito e com a equipe ali de secretariado e de chefe de setor, supervisor de setor. O senhor registrou em cartório as suas propostas de campanha. Perfeito. Entre elas está atrair investimentos, né, renda, emprego. Como fazer isso numa cidade como Patrocínio, que tem crescido, né, a região tem crescido e devido a todas as dificuldades em relação à economia e outras situações que ocorrem no interior de Minas. Mas como fazer esse mote desse investimento aí para Patrocínio, não para Uberlândia ou para Patos de Minas? Perfeito. A vocação da cidade de Patrocínio e da região ela é agrícola. Tanto que o nosso PIB, 60%, 70%, ele vem do agro e a gente precisa valorizar o nosso agro, como deve ser. Mas nós temos potencialidades a serem desenvolvidas. Por exemplo, eu penso Patrocínio como a capital de tecnologia. A gente pode ter um parque tecnológico, aproveitar as inovações, pode ser agregada àquilo que é feito, a questão do agro em Patrocínio, na região, mas a gente pode inovar. Em outros setores também. O que a gente precisa? A gente criar um ambiente em Patrocínio para atrair investimentos. Para você ter atração de investimento, você precisa de algumas coisas. Um dos fatores é a segurança jurídica. Outro fator é a flexibilidade da legislação. Então nós vamos implementar a partir do ano que vem uma lei de liberdade econômica para desburocratizar, simplificar os processos para aqueles que estão chegando. Você precisa buscar incentivos fiscais para facilitar aquele que está vindo para o município de Patrocínio. Então, essa ambiência de negócio nós queremos realizar em Patrocínio já a partir de janeiro. Então, o Patrocínio tem que ter um portfólio de apresentar quais são os incentivos e os benefícios para aquele que vai investir em Patrocínio. E é isso que nós queremos. A gente tem um entendimento de que a gente precisa de um ciclo virtuoso no município de Patrocínio se a gente quer crescer. A gente precisa ter os olhos voltados para o futuro. Não dá tão somente a gente pensar, vamos investir no agronegócio. E aí há uma expressão na nossa cidade de que não há desemprego. O pessoal fala, não tem desemprego em Patrocínio. A grande dificuldade é você ter emprego qualificado, com qualidade. Não basta você só ter empregos de um salário mínimo. Eu quero que o meu povo tenha acesso a bons empregos, a uma remuneração adequada para que ele possa desfrutar adequadamente da vida que ele tem. Esse é um trabalho a longo prazo, né, prefeito? Médio e longo prazo. Eu acho que no primeiro ano a gente já vai conseguir dar uma virada de chave. Por exemplo, hoje nós apresentamos um primeiro ofício já na transição, fazendo um pedido ao Ministério, junto à deputada federal Grace Elias, no Ministério da Cultura, onde a gente busca a aprovação de um teatro municipal, que já é um fomento da cultura, que é um negócio. Eu acho que a gente precisa ver as secretarias, nós vamos anunciar amanhã, por exemplo, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, não como gasto, mas como investimento.
e vai trazer retorno para a cidade de Patrocínio. Muitas vezes eles falam o seguinte, eu vou pegar 3 secretarias e vou reunir numa só. Só que eles se esquecem e se você tiver os secretários vocacionados com o DNA de cada pasta, ele vai gerar receita, vai gerar arrecadação para o município. E isso, médio e longo prazo, vai redundar no crescimento da cidade. Seus colegas prefeitos que passaram por aqui pela bancada do NTV News, eu os questionei sobre desafios e sobre as maiores dificuldades que devem enfrentar no primeiro ano de governo, e eles citaram a saúde e infraestrutura, né? O outro, não infraestrutura, mas a maioria com relação à saúde. Como é que o senhor deve pegar a saúde de Patrocínio hoje, e esse também é o maior desafio? Um dos. Eu acho que sem saúde você não faz nada. A Patrocínio, hoje, a entrega de saúde, ela é muito diminuta. De fato, pela potencialidade que nós temos, os recursos que nós temos, a gente poderia estar entregando muito mais. Desde exames, consultas, cirurgias, os processos que são implementados no atendimento no nosso ponto-socorro, que é a UPA. A gente vai modificar processos. Nós vamos fazer uma reengenharia administrativa para que a população, nos primeiros meses, no primeiro trimestre, tenha uma real noção exata de que as coisas modificaram para melhor. O atendimento da saúde vai mudar. Eu preciso aumentar o número de médicos, eu preciso aumentar o número de equipes. Nós temos lá o PACS, que atende as comunidades rurais. Uma situação precária. Desde a estrutura física ao atendimento para as comunidades rurais, que são 32 e algumas associações. Então nós vamos fazer uma inovação, só que a gente tem um problema da água para ser resolvido, que eu acredito que nós temos condição nos primeiros meses já de começar um trabalho. Nós temos o problema da geração de empregos qualificados. Nós temos um problema que todo prefeito enfrenta, que é do aterro sanitário. É o manejo do lixo, a gente precisa implementar em Patrocínio. Então, e eu acho que um grande desafio é a implementação de uma nova cultura política. Falei muito na campanha, que o maior desafio não era a eleição. A gente acreditava na possibilidade, na realidade da eleição. O maior desafio era na mudança de cultura política. Você tem uma ideia, quando nós apresentamos o processo seletivo, aqueles que são da antiga política, que são pessoas mais tradicionais, tiveram dificuldade em assimilar. Quando é muito positivo, de forma democrática, você abre que as pessoas possam se cadastrar e concorrer. Claro que a escolha final, como é cargo de confiança, é do prefeito. Mas isso é cultura política. Então é essa cultura que a gente quer mudar. A gente quer demonstrar o seguinte: nós estamos prefeito, nós não somos donos de nada. O prefeito é um CEO que vai administrar aquilo que é do povo, para que ele possa ter as entregas médio e longo prazo, e depois a gente vai sair. Então eu vou ter a oportunidade nos próximos 4 anos, depois de um tempo a gente vai sair, vai entrar outro grupo político, outro prefeito, e a ideia é ter políticas públicas permanentes. Eu acho que o grande desafio é esse. Eu acho que na saúde, se a gente consegue dar virada de chave, fazer um atendimento adequado nos processos, por exemplo, telemedicina, que é algo que a gente não tem como fugir disso. Nós vamos implementar telemedicina no nosso país, está crescendo cada vez mais, principalmente nas grandes capitais, e a gente precisa aplicar aqui também no município de Patrocínio. Mandato participativo. Com toda certeza. Eu acho que a população ela tem que ter ciência do que acontece. Nós estamos implementando em Patrocínio uma diretoria de compliance público, com as melhores práticas a serem implementadas, com ética, com respeito, dentro da legalidade e com eficiência. Hoje eu estava vendo uma entrevista de um ministro há muitos anos, ele dos primeiros governos, desde a redemocratização, ele falava que o governo brasileiro foi feito para não dar certo. E muitas vezes eles conseguem fazer isso. Qual que é o desafio nosso cultural? A gente tem que fazer a máquina funcionar. As pessoas têm que olhar para a administração pública e falar: olha, esse pessoal sabe fazer funcionar. Funciona na mão deles. E só vai funcionar se os benefícios chegarem na população. Aí o governo está indo bem. Quando a população sentir na prática que o emprego melhorou, a saúde melhorou, a infraestrutura melhorou, a limpeza da cidade está adequada, a higienização está adequada, e aí a gente tem condição de ter um futuro melhor. Eu sempre encerro minhas entrevistas aqui com os seus colegas prefeitos falando sobre aspirações políticas, né? Quais são as do Gustavo Brasileiro? Eu tinha um sonho de ser prefeito da minha cidade. Já deu certo. Fico muito realizado. Eu comecei a minha história, foi um desafio, porque eu tive que pedir exoneração de um concurso público, era servidor público federal, mas foi uma escolha muito feliz de ter sido tomada há quase 8 anos atrás.
tive a realização de ser vice-prefeito, disputei a eleição para deputado estadual, fui o primeiro suplente. Numa eleição, como Deus faz as coisas, em 2018 eu disputei para deputado estadual. Eu tive quase 30 mil votos. Eu tinha 10 partidos que, se eu tivesse escolhido aqueles partidos, eu estaria eleito. Eu fiquei fora por questão de legenda. Mas Deus tinha esse momento agora para ser prefeito do município de Patrocínio. Aonde Deus me colocar para prestar um serviço, porque a gente diz que a gente tem vocação quando a gente gosta do que faz. Por exemplo, participar desse momento aqui, dessa entrevista, eu me sinto realizado de ter essa oportunidade de estar aqui em Patos de Minas, de estar na NTV com o Odair, conversando sobre política, daquilo que eu acredito. Então, os espaços que Deus abriu para mim, me permitir chegar, estarei à disposição com esse munus público, essa vontade de fazer pelo nosso povo. Muito bem, eu conversei com Gustavo Brasileiro, prefeito eleito de Patrocínio. Gustavo, a gente espera sempre boas notícias de Patrocínio. Parabenizar você pela campanha, pela eleição e desejar muito boa sorte para você. Muito obrigado, quero aqui agradecer vocês da NTV, deixar aqui um abraço ao prefeito Falcão, um amigo, muito sucesso, um abraço a todos os munícipes de Patos de Minas, que vocês possam crescer. Eu acho que nós somos cidades irmãs, naquilo que a gente puder colaborar com Patos e com toda a região, nós como prefeito de Patrocínio estaremos à disposição. E aos nossos irmãos, cidadãos patrocinenses, um grande beijo, Deus abençoe. 2025 é logo aí, estamos aí prontos para trabalhar. Muito bem. Olha, em instantes, aqui no News, a gente fala sobre um projeto que facilita a identificação de vítimas de violência doméstica e que deve ser ampliado para todo o estado. E mais, temendo perder a visão, a idosa faz apelo para conseguir tratamento de saúde. Agora a gente fala de um projeto de lei aprovado pela Assembleia de Minas para facilitar a identificação de vítimas de violência doméstica. É o protocolo Fale Agora, né? Esse é o protocolo que se chama Fale Agora e que deve ser ampliado para todo o estado. Uma coisa é comum entre todas as mulheres quando o assunto é assédio. Nos lembramos rapidamente sobre situações desconcertantes. Acho que a última foi no Uber. Isso? Assim, a gente não se sente protegida mais, né, em nenhum lugar. Nossa, foi dentro do ônibus. O homem veio, chegou encostando muito assim, aí eu reparei, eu saí. O plenário aprovou a criação de um sinal para denunciar a violência contra as mulheres. A ideia é que o gesto, um X nas mãos, seja dirigido a atendentes de estabelecimentos privados e públicos. A deputada Ione Pinheiro, do União, é a responsável pelo projeto de lei. Nas ruas, a medida foi aprovada. A mulher passa por muitas coisas que, na maioria das vezes, muitas mulheres não sabem se defender sozinhas. E eu acho que elas tendo um apoio ou alguém a quem pedir ajuda, sabendo que aquilo é especialmente para isso, se sentiriam mais confortáveis. Várias ações somadas se tornam uma esperança para nós mulheres de um futuro livres do assédio. O governo de Minas trabalhou intensamente em todos os meses de 2024 para fomentar ações de combate à violência contra a mulher. O protocolo Fale Agora foi reforçado e será ainda mais expandido em 2025. Estamos ampliando para os clubes, para os estádios, para as escolas, e no ano que vem faremos uma força-tarefa para interiorizar o projeto. A gente mostra para você agora o apelo de uma moradora de Patos de Minas que enfrenta sérios problemas de visão após a realização de uma cirurgia. Em meio a isso, ela encara uma imensa fila de espera para dar continuidade ao tratamento na rede pública de saúde. Esta é a Cleusa, uma senhora de 64 anos, dona de casa. Há alguns anos, ela enfrenta problemas com a visão e, após algum tempo aguardando na fila do SUS, ela até conseguiu a vaga para uma cirurgia que foi realizada em junho deste ano. Mas, de acordo com ela, em seu pós-cirúrgico houve algumas complicações, o que mantém sua visão ainda mais debilitada do que já estava antes, sendo necessário uma nova consulta oftalmológica com urgência. A cirurgia, foram no mês de junho, uma no dia 20 de junho e a outra no dia 29 de julho. Inclusive, tudo passou direitinho, tudo bem. Mas acontece que depois que
passando mal, tive a revisão, fez a revisão e ela me receitou novamente o colírio para poder usar, e eu usei direitinho, mas não foi de sucesso. Então, mexe, vira, minha vista está ficando, sabe, danificada. Eu estou com dificuldade demais para enxergar, eu estou com dificuldade para ler, para andar eu tenho que usar aquele óculos escuro e tenho que ir com a minha filha junto, porque eu tenho medo de cair. Mesmo depois da cirurgia, igual ela disse para mim, agora o negócio, ela vai no postinho de saúde, espera passar 20 dias da última cirurgia, e eu esperei, procuro o posto de saúde, eles marcaram uma consulta para mim, eu ainda esperei com essa consulta do clínico quase um mês para eles me chamar, o clínico geral, ele me chamou, passei por ele me encaminhou diretamente. Mas como já tem mais de 2 meses, eu não estou aguentando o que eu estou passando, só Deus sabe a vista minha executar. Mesmo sentindo muitas dores nos olhos, lacrimejando em excesso e com dificuldades para enxergar, ela cuida da casa de 2 filhos sozinha. Após ser encaminhada para o posto de saúde, solicitando uma nova consulta pelo SUS, a dona Cleusa recebeu a notícia da fila de espera, que foi desanimadora. Eu tive no posto de saúde, na administração, voltei lá para ver que eu estou na fila para esperando. Aí a moça da administração do postinho falou, tem 1.019 pessoas na frente da senhora. Como que eu vou esperar? Meu caso é de urgência, estou com medo de perder até minhas vistas. E primeiro Deus, sabe, o suporte da minha família, dos meus filhos, é eu. Sem ter a quem recorrer, ela pede ajuda da população para realizar uma nova consulta com urgência ou a ajuda de algum profissional da área. Peço, né, o apoio da população, das pessoas, de um profissional da saúde que está nessa área, que pode me dar esse suporte, pode me ajudar, sabe? Eu recuperar minhas vistas, que eu tenho que passar pelo oculista. Então, vai ser muito grato, não precisa de me entregar dinheiro na minha mão. Pode, quem sabe Deus vai usar um médico que seja dessa área para me ajudar, né? Já é uma grande recompensa, que eu estou precisando é de recuperar minhas vistas. Porque minhas vistas, eu estou perdendo as vistas, cada dia que passa eu estou sentindo mais fraca principalmente do lado esquerdo, sabe? E eu estou com medo, se eu perder a visão, como que eu vou fazer? Quem se solidarizar, é só entrar em contato pelo telefone que aparece na tela ou pelo endereço também disponibilizado. A gente vai continuar acompanhando o caso da dona Cleusa, torcendo pela saúde dela. Algumas pessoas já se disponibilizaram a ajudar e para que ela consiga fazer esse tratamento, continuar com esse tratamento médico. Daqui a pouco você vai ver que jovem foi atacada por cachorro de rua no centro de Patos de Minas. E herdeiros de casarão centenário que foi interditado por risco de desabamento reclamam da demora na autorização para demolição no imóvel. Na noite de ontem, uma jovem ficou ferida após ser atacada por um cachorro na região central de Patos de Minas. A situação acende o alerta, uma vez que outras pessoas também teriam sido atacadas. Amanda caminhava por aqui na Praça Dom Eduardo, quando foi surpreendida pelo cachorro caramelo, que seguia o trem da alegria que estava passando aqui pela rua. O cachorro então veio até o passeio, acabou mordendo o homem antes da Amanda, que estava por aqui, e depois avançou na Amanda e simplesmente fugiu. Ninguém conseguiu aí pegar esse cachorro. Amanda relata que foi um momento de tensão e que a palavra a ser definida foi de tudo um grande susto. Tinha acabado de sair aqui do trabalho, né, umas 5h30 da tarde. Fui encontrar o meu namorado no centro, que ele tinha acabado de sair da academia. E na hora que saímos para ir para o ponto, para eu ir embora para casa, estava passando pela Dom Eduardo, né, que passa perto da escola normal. Estava vindo a carreta da alegria, né, o trenzinho, com uma música muito alta, e um cachorro caramelo de porte grande estava correndo, né, atrás dessa carretinha. Tinha atacado um outro moço, mordeu na mão, ele só passou correndo, mordeu minha perna e saiu, não deu nem tempo de reagir. Na hora eu não consegui ver se estava machucado, para mim foi só uma pancada mesmo. Eu só fui conseguir ver o machucado na hora que eu abri, eu estava dentro do ônibus. Foi só um cortezinho, assim, ele fincou o dente na minha perna. Amanda seguiu até o local de trabalho da mãe,
Lá ela higienizou o machucado e, em seguida, as duas foram até o Hospital Regional Antônio Dias. Quando chegou no hospital, a vítima encontrou outras pessoas que também haviam sido atacadas pelo vira-lata caramelo. Viemos para o Hospital Regional, fomos atendidos, aí foi tratado como uma emergência, né? Mas 4 pessoas estavam lá com o mesmo caso. Uma moça estava lá com a perna rasgada, ela teve que levar uns 4 pontos. Um moço que trabalha lá no laboratório do hospital também estava lá, também foi mordido pelo cachorro, ele relatou. As vítimas acionaram o corpo de bombeiros para tentar fazer a captura do animal, mas sem sucesso. Ontem nós fomos acionados em função desse cão que estava atacando algumas pessoas. E nós, no primeiro momento, deslocamos uma guarnição até o local, ela fez busca, mas não conseguiu localizá-lo. Pouco tempo depois, a gente retornou com outras guarnições no local, uma outra viatura, esperou inclusive a passagem lá do trenzinho da Alegria, né, que tinha chegado as informações que quando o trenzinho passava, né, o cachorro aparecia e corria atrás das pessoas. Contudo, nas 2 idas até o local, não foi localizado esse cão. Amanda deixa uma dica para a população que aproveita o momento em família para que o cachorro não faça mais vítimas. Evitar o cachorro de rua, principalmente esse caramelo, que, meu Deus, tem que pegar ele, levar num lugar para tratar ele e ver se ele melhora um pouquinho para adotar. Como eu falei ontem com a minha mãe, por mais que vocês estejam andando no trenzinho, tomem cuidado com as crianças. Uma mulher que ficou com a perna rasgada teve que levar ponto. Eu tô com a perna furada do dente do cachorro. Toma cuidado com as crianças na rua na hora de passar perto do trenzinho, que ele tá correndo atrás do trenzinho. Eles podem pegar no pescocinho, podem pegar no braço. É capaz de matar uma criança ou fazer uma ferida pior. É importante estar atento aos locais em que estão circulando, né? Porque às vezes as pessoas, né, estão no momento de diversão e não se atentam aos riscos, né? Então esse cão aparece repentinamente, né? Então podendo manter a distância, manter a tranquilidade, não tentar enfrentar o cão, né? Em caso de ataques, né, ter muito cuidado ao tentar socorrer, tentar distrair o animal, né, sempre com segurança. E o que foi feito foi o correto de acionar o 93 para que a gente possa ir até o local, tentar efetuar a captura do animal e a destinação dele aos órgãos competentes. Os herdeiros de um casarão localizado no centro de Patos de Minas enfrentam um impasse. O imóvel foi interditado devido ao risco de desabamento e os proprietários reclamam da demora para que o município libere a demolição da estrutura. Em março de 1924, era inaugurado o primeiro posto de profilaxia em Patos de Minas, situado na rua Olegário Maciel, número 432. O local funcionava graças à interferência do médico e cientista Carlos Chagas. A construção histórica foi preservada por mais de 100 anos, mas hoje sofre com a degradação do tempo. Esse casarão ele está na família há 107 anos, né? É da família Tiburcio. E o que a gente percebe? Que com o passar dos anos, né, e até a questão das mudanças climáticas, a gente percebe que as tempestades, está tudo muito complexo nesse sentido. Então, como é uma estrutura muito antiga, ela está sofrendo a ação do tempo, né? Então, assim, por exemplo, essa parte de cá, que é a parte assim que passou por uma reforma antes da morte da matriarca, então ela está até em estado razoável. Mas essa parte aqui, ela está condenada. Então, quando a família percebeu que a estrutura do imóvel estava comprometida, nós contratamos uma empresa aqui de Patos, né, que elaborou um laudo para poder fazer uma avaliação estrutural do imóvel. E nessa avaliação, né, foi constatado que o risco de colapso estrutural é iminente, é irreversível. Então, diante disso, eu acionei a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, até para deixar as autoridades cientes do risco que a população de Patos está correndo. De acordo com o laudo de inspeção do local, foi constatado o risco iminente de desabamento do prédio, que possui muitas patologias como trincas, fissuras, fendas, infiltrações, deslocamento de reboco, que são problemas sérios e que comprometem a estabilidade e a segurança do prédio.
que pode desmoronar a qualquer momento e atingir qualquer pessoa que tenha estacionado seu carro em frente ao local ou que esteja passando pela calçada. A população de Patos precisa nos ajudar no sentido de não parar carros nessa lateral, evitar passar no passeio, principalmente em dias de chuva, porque isso aqui pode cair a qualquer momento. Tanto que o dia que eu acionei a Defesa Civil, de imediato eles vieram, já era à noite, né? Já interditaram no primeiro dia, no segundo já voltou novamente, notificou. A família não está preocupada com a questão financeira, tanto que o estacionamento está desocupado, os imóveis que estavam ocupados estão desocupados. Então, assim, da família, a gente luta pela preservação da vida. Entendeu? Nossa preocupação é com, por exemplo, igual eu estava te mostrando, o beiral de lá já caiu, uma parte lá caiu. Né? Rachaduras enormes, né? Se alguém quiser o laudo que nós mandamos elaborar, os laudos da Defesa Civil, as ocorrências do Corpo de Bombeiro, a sociedade de modo geral, nós enviamos esses documentos, porque são documentos de domínio público, você entendeu? Então, assim, para comprovar tudo que a família está alegando. Em setembro deste ano, a família protocolou um requerimento de autorização para a demolição do imóvel. Porém, a situação agravou-se consideravelmente no início de dezembro, onde a Defesa Civil foi acionada e realizou a vistoria do local, constatando as inadequações relacionadas à segurança do imóvel e identificando o risco iminente de queda, razão pela qual o imóvel está interditado. Porém, a Prefeitura ainda não autorizou a demolição antes que haja o desmoronamento que causa risco à população que por ali circula. Nós protocolamos o pedido em setembro na Prefeitura, com pedido de demolição. Nós protocolamos outro agora segunda-feira, reiterando a urgência, a necessidade de estar resolvendo essa questão, mas a Prefeitura, não sei o que está esperando. Eu até entendo que o patrimônio histórico se preocupe com a situação, né, do casarão, mas o que acontece o risco é real, imediato e iminente. Precisamos resolver essa questão. Nós não podemos esperar que isso aqui desabe para poder depois virar e falar assim, olha, mas a sociedade não sabia, a família não comunicou. Não. Olha, sobre isso, a Prefeitura de Patos de Minas informou, por meio de nota enviada ao jornalista da NTV, que as medidas corretivas e preventivas são de total responsabilidade do proprietário do imóvel. Conforme o município, o imóvel foi inventariado como etapa inicial do processo de tombamento. E o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural não tem prazo previsto em lei para analisar o pedido de tombamento. A nota diz ainda que a concessão do alvará de demolição do imóvel depende da definição do órgão. Quanto à preocupação com a segurança pública, a Prefeitura disse que notificou formalmente os responsáveis pelo imóvel para que adotem as providências cabíveis com a máxima urgência. A seguir, aqui no News, presidente da Santa Casa usa a tribuna da Câmara Municipal para esclarecimento sobre estragos causados pela chuva. A gente mostra também a movimentação noturna durante o horário especial de Natal no comércio de Patos de Minas. Faltando pouco para o Natal, as lojas do comércio patense estão funcionando com horário especial. Com a proximidade do Natal, o comércio de Patos de Minas iniciou seu horário especial de funcionamento para atender a crescente demanda dos consumidores nesta época do ano. Desde o último sábado, as lojas estão operando com horários estendidos, oferecendo mais flexibilidade para as compras. Nesta quinta e sexta-feira, o atendimento será das 9 da manhã às 8 da noite. No sábado, o comércio funcionará das 9 da manhã às 6 da tarde. Nos dias que antecedem o Natal, os horários serão ainda mais amplos. No domingo, das 12 às 20 horas. Na segunda-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. E na véspera de Natal, dia 24/12, das 9 da manhã às 4 da tarde. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, a movimentação financeira deste Natal deverá alcançar 69,75 bilhões de reais, representando um crescimento de 1,3% em relação ao ano passado. Apesar do aumento, o valor ainda está abaixo dos níveis registrados antes da pandemia. Com o
horário estendido, o centro de Patos de Minas ganha uma nova dinâmica. O movimento fica mais intenso do que o habitual, com os consumidores aproveitando a oportunidade para realizar as suas compras de Natal com mais tranquilidade. O Natal segue como a data mais importante para o comércio e a expectativa é de um movimento ainda mais intenso nos próximos dias. A expectativa é boa, né? O povo deixa muito para em cima da hora, né? O movimento mesmo vai ser os últimos 4 dias. Para trabalhar sábado até 8, né? Domingo até 8, de meio-dia às 8. A expectativa é para ser bom, né? Perspectivas muito boas com esse ano, né? O pessoal tem vindo bastante depois do horário, né? O pessoal está mais animado. Eu acho que o consumo esse ano vai ser maior durante o Natal. Então a gente tem perspectivas muito boas para esse período agora. E quem deixa para a última hora para comprar também, né? Tem uma fila de pessoas que vão deixar para os últimos dias. Hora H ali de fazer as compras aí, o comércio fica super lotado em todos os horários. Na última reunião legislativa do ano na Câmara Municipal de Patos de Minas, Cláudio Pacheco, presidente da Santa Casa de Misericórdia, utilizou a tribuna da casa para prestar esclarecimentos sobre a situação da instituição após os estragos que foram causados pela chuva. A Santa Casa de Misericórdia, em Patos de Minas, teve parte da estrutura metálica do telhado arrancado e ficou alagada durante um temporal na tarde deste último sábado. A situação gerou comoção e muita preocupação por parte da população, visto que os vídeos que circularam pela internet mostravam momentos de tensão e muito estrago. Na última reunião da Câmara, realizada nesta quinta-feira, Cláudio Pacheco, presidente da Santa Casa, fala sobre como a equipe se mobilizou para manter a ordem e tudo que está sendo realizado para recuperar o local desde então. Algo assustador, inesperado, né? Fez um barulho muito grande, todo mundo que estava lá levou um susto. Imediatamente a equipe interna se mobilizou, já ligaram para a gente, dentro de poucos minutos nós estávamos lá. Os profissionais que não estavam trabalhando, todos foram para lá também. E dentro de 2 horas e meia, mais ou menos, 3 horas, a gente conseguiu estabilizar, ou seja, resolver, reorganizamos, realocamos todos os pacientes dentro do próprio hospital. Não houve necessidade de levar ninguém para fora do hospital. Fizemos tudo isso. Logo após, no outro dia, nós já estávamos trabalhando em relação ao telhado. A FEPAM assumiu toda a responsabilidade, o prédio pertence à FEPAM, né? E no domingo já começou os trabalhos e na próxima quarta-feira nós estamos finalizando o telhado. Mas o hospital, desde 2 horas e meia após o incidente, ele voltou à sua normalidade e não interrompeu nada, mas absolutamente nada. Para aqueles pacientes que dependem dos atendimentos oferecidos pela Santa Casa, o incidente não influenciará diretamente na qualidade do serviço oferecido. Nós estamos alegres, né? E eu preciso agradecer aos profissionais da Santa Casa que foram extraordinários, aqueles que foram para lá, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil, a Prefeitura e a população de Patos de Minas, que todo mundo queria entrar para ajudar. Por ser no hospital, não poderíamos deixar, mas a gente tem que agradecer. Foi um trabalho extraordinário e nós estamos muito alegres. Está tudo normal, tudo funcionando dentro da normalidade. Por hoje é só, o NTV News fica por aqui e volta amanhã. Uma ótima noite de quinta-feira para você. A gente se encontra amanhã às 19 horas aqui na bancada do News. Até lá.